Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras por 2-0 contra o Bahia. Realmente era um jogo extremamente importante na tabela de classificação, né? Inclusive, na minha opinião, era o que nós podemos chamar de um jogo de 6 pontos, né? Porque tanto o Palmeiras quanto o Bahia estavam empatados quando começou a rodada, 27 a 27 pontos, e os dois estavam aí na disputa para ver quem colaria na liderança ao lado do Flamengo. Então era um jogo de extrema importância e o Palmeiras também contava com a volta de inúmeros desfalques, né? E entre elas eu quero destacar do Rafael Veiga, que após a expulsão no clássico contra o Corinthians ele voltou, e o Gustavo Gomes, que finalmente voltou da seleção paraguaia, após, na minha opinião, inacreditavelmente não ser utilizado pela seleção do Paraguai. Eu realmente não consigo entender como que o Gustavo Gomes é reserva nessa seleção do Paraguai. Essa seleção que perdeu todos os jogos aí que disputou na Copa América, realmente é algo que eu não consigo entender, mas aí vai dar a opção do técnico do Paraguai, né? Mas o Gustavo Gomes voltou, e voltou, como é de costume, muito bem, porque com o Gustavo Gomes volta aquela solidez defensiva do Palmeiras. Óbvio, os garotos estão indo muito bem na questão da defesa, né? O Naves e o Vitor Reis. Porém, com o Gustavo Gomes, ele tem toda aquela experiência, aquela liderança, e deixa a defesa do Palmeiras, obviamente, muito mais sólida. Além disso, outra coisa que eu quero destacar foi que no primeiro tempo nós tivemos muitas chances, assim, de parte a parte. O Bahia também tá com um time muito bem montado. Eu creio que o Rogério Ceni deu uma boa melhorada nesse esquema tático do Bahia. O Bahia que, lembrando, no Campeonato Brasileiro passado, lutou até a última rodada para não cair. E dessa vez vem fazendo uma excelente campanha, né? O Bahia que pertence agora ao Grupo City também, né? Então é um time que vem melhorando cada vez mais e realmente foi um bom adversário, um adversário que conseguiu jogar de igual para igual com o Palmeiras, conseguiu criar oportunidades, porém pecou nas finalizações, na minha opinião. E também mérito do goleiro Everton, que muitas das vezes fez defesas importantes que não deixaram que o Bahia marcasse seus gols. Agora, uma coisa que eu quero destacar também é o garoto Estevão. É impressionante como ele, em pouco tempo, ele se tornou uma das referências na questão do esquema tático do Palmeiras. Algo que eu achei extremamente interessante, especialmente no primeiro tempo, onde o jogo estava um pouco mais complicado, foi que os próprios jogadores do Palmeiras começam a buscá-lo. Qualquer problema que tem na questão de armação, tudo, eles começam a já tocar a bola no Estevão, justamente porque sabem que com ele vai sempre sair alguma coisa diferente, vai sair um drible, então realmente os adversários têm muita dificuldade em marcá-lo e ele, com apesar da pouca idade, ele realmente é mais uma dessas grandes revelações e está prometendo aí bastante coisa. Talvez seja até melhor do que o Endrick, realmente, porque ele tem uma questão de drible que o Endrick não tinha ainda. Então, obviamente, é muito cedo para falar, né? Tem toda uma carreira pela frente, ainda precisa se desenvolver bastante como jogador de futebol, mas o começo dele é muito promissor. Realmente pode estar surgindo aí a mais nova joia do futebol brasileiro e, quem sabe, futebol mundial até, né? Ele já está negociado com o Chelsea, então talvez aí, nós que vimos a seleção brasileira ontem ser eliminada de forma vergonhosa, talvez com o Estevão e com o Endrick melhore um pouco aí essa questão e o Brasil consiga voltar a nos dar aquelas alegrias do passado, né? Nisso, no último lance, né, depois de um jogo, na minha visão, disputado no primeiro tempo, após uma cobrança de escanteio do lado do Bahia, o Palmeiras consegue desarmar e já puxa o contra-ataque. E adivinha com quem? Realmente com o Estevão, em velocidade, ele bota na frente e é lançado, e aí realmente ele mostra toda a sua categoria. Ele dá um drible para dentro e chuta de forma perfeita. É inacreditável como ele é bom de finalização. Fez um bonito gol hoje, já fez um bonito gol no meio da semana contra o Grêmio. Então, realmente é um jogador que vem se mostrando com a base muito bem feita, né? A gente sempre fala da base do Palmeiras, que talvez seja a melhor do Brasil, na minha opinião mas realmente você pode perceber que o garoto Estevão, assim como o Endrick, eles aprenderam os fundamentos de forma muito boa.
pode ver o passe, o drible, a questão da finalização, que não é normal. Inclusive, a gente coloca jogadores mais experientes que têm muita dificuldade na finalização. São jogadores bons, jogadores que ajudam a equipe, porém que na hora de finalizar deixam a desejar. A gente percebe como o Estevão, óbvio, tem muito de talento natural, tem muito de prática, porém é um jogador que finaliza extremamente bem, é um jogador que finaliza de forma extremamente precisa. E realmente foi o que ele demonstrou nesse primeiro gol, realmente impecável na solução da jogada, botou na frente, driblou para dentro e foi lá e fez o gol. O gol que dá essa tranquilidade para o Palmeiras, uma vez que o Estevão faz o primeiro gol, já se encerra esse primeiro tempo, né? Aí nós voltamos para o segundo tempo de forma muito mais tranquila. E nisso também nós podemos destacar a face do Estevão como armador. Como se não bastasse ser um extremo bom finalizador, ele também arma bem o time. E foi o que ele demonstrou após dar um passe milimetricamente preciso para o Rony. E o Rony só teve o trabalho de empurrar para as redes. Realmente um bonito gol. E outra coisa que eu quero destacar também do Rony foi que após ele ter feito o gol, ele faz uma comemoração que nos traz excelentes recordações. E por incrível que pareça, isso não é uma história de pescador que eu vou contar agora, eu realmente estava pensando nisso. Antes de começar o jogo, eu estava pensando de como eu me tornei palmeirense e tudo, e eu lembrei do Paulo Nunes, né? O motivo que fez eu me tornar palmeirense foi o Paulo Nunes, principalmente, porque eu lembro que eu era bem novo quando o Paulo Nunes fazia aquelas brincadeiras, né, que ele gostava bastante de fazer. Ele se fantasiava de feiticeira, de tiazinha, ele se fantasiava com a máscara de porco, com a máscara de japonês. Então, realmente, eu gostava bastante daquilo. Na época, eu era criança, eu tinha, se eu não me engano, 7 ou 8 anos, assim como foi quando eu comecei a entender mais de futebol, comecei a gostar mais. E o que me fez tornar um palmeirense foi justamente o Paulo Nunes e essas brincadeiras que ele fazia. E, por incrível que pareça, isso é verdade que eu estou falando. Eu estava pensando nisso antes de começar o jogo. É, e nessa máscara de porco do Rony. Realmente é inacreditável, às vezes, né, como a vida nos faz. A gente pensa em algo e isso aí acontece, às vezes parece que até a gente chama alguma coisa, né? Mas foi inacreditável o que aconteceu. Na hora que eu vi o Rony com a máscara, eu de fato não acreditei. Eu falei, caramba, eu estava pensando nisso hoje. Quer dizer, nem hoje, meia hora antes de acontecer. Um pouquinho antes de começar o jogo. Aí eu falei, caramba, inacreditável o que aconteceu. Realmente foi muito bacana, nos trouxe excelentes memórias. Infelizmente, o futebol foi ficando um pouco mais chato desde aquela época até agora, né? Tanto que o Rony, ele toma o cartão amarelo justamente por ter feito essa comemoração, que eu acho totalmente inacreditável. Sequer o Rony sabia dessa regra. O Abel Ferreira também foi perguntar por que o Rony tinha tomado. E até agora a gente não tem uma explicação. O que uma máscara está infringindo a regra? Por que comemorar com uma máscara infringe a regra? Esse realmente é um questionamento aí que até quem dirige o futebol, até quem preside clubes tem que se fazer, né? Porque o futebol já vem perdendo muito em questão de talentos técnicos, né? A Eurocopa e a Copa América nos mostram isso claramente. Se a gente perder também o nosso bom humor, a brincadeira, esse nosso jeito brasileiro de fazer as coisas, aí vai ficando um futebol cada vez mais burocrático, cada vez mais sem graça e que as pessoas comuns cada vez mais não vão querer assistir. Então, realmente, nós temos que rever essa regra. Inclusive, eu só sei que é uma infração você colocar a máscara justamente por um lance do Neymar, muito parecido. O Neymar faz um gol na Libertadores, aí tinha uma ação de marketing lá, se eu não me engano, que o Neymar tinha que vestir a máscara e a máscara era com o próprio rosto do Neymar. Aí o Neymar faz o gol, veste a máscara e é expulso, porque ele já tinha o cartão amarelo. Então, nesse jogo, o Santos sai extremamente prejudicado, porque, se eu não me engano, era o penúltimo jogo da fase de grupos. Então, nesse lance, o Santos saiu extremamente prejudicado, e a partir daí que eu fiquei sabendo que era uma infração você usar máscara que era punível com cartão amarelo, porque até então eu também não sabia. E hoje, mais uma vez, confirmou.
Então são coisas como essa que eu acho que o Palmeiras tem que entrar, tem que rever, porque eu acho que senão vai perdendo toda a parte leve, a parte boa do futebol, né? Esse esporte que fez a gente gostar tanto, que faz a gente se apaixonar a cada dia, né? A partir daí, o Palmeiras, que foi muito bem nas finalizações, soube se aproveitar muito bem, só coube ao Palmeiras o trabalho de controlar o jogo, né? O Bahia até teve umas oportunidades, mas novamente o Everton foi muito bem, e o Bahia também perdeu muitos gols, né? O Bahia não soube aproveitar suas oportunidades, e contra o Palmeiras, se você não fizer o jogo perfeito e não aproveitar todas as oportunidades que você tiver, provavelmente você vai sair derrotado. E foi o que aconteceu, o Palmeiras venceu por 2-0 e colou no Flamengo, né? O Flamengo que ontem deu um vacilo grande contra o Cuiabá, só empatou por 1-1 contra um time que está brigando para não cair. Então o Palmeiras se aproveitou disso, encostou e está um ponto só da liderança. Então, realmente, Palmeiras está. Eu estou animado com o Palmeiras, porque ainda vão vir reforços. Vem o Richard Rios da Copa América. Então, quer dizer, pouco a pouco esse Palmeiras ainda vai melhorar, vai crescer. Então, a gente vai disputar o título até o final, na minha opinião. E para mim, tanto o Bahia quanto o Botafogo, apesar das boas campanhas, não vão disputar até o final. Creio que a disputa fica entre Palmeiras e Flamengo até o final do campeonato. Agora eu quero saber um pouquinho mais da sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou da comemoração do Rony? Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.